Então é isso, gente. Agora sim, eita, vou até pegar minha ficha aqui, estilo Faustão. Tá aqui. Ô, louco, bicho! Ao vivo às 8h16, homenagem Faustão. Porra, saudade do Faustão. Ao vivo às 8h16, a gente vai receber ele, Ulisses. Vem pra cá, Ulisses. Alô. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo para todo o Brasil e mais de 250 países. Massa, estou aqui com o meu cenário, isso é um backdrop. Um backdrop de armário. Isso é só para os fortes. Né? Bom, Ulisses, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Star CTF, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Primeiro eu vou apresentar para vocês o Ulisses, e particularmente a descrição dele é ótima, depois a gente conversa sobre isso. O Ulisses é analista de suporte, filantropo, operador de microcrédito, curioso por natureza, já fez parte do 1% mais rico do planeta. Sensacional. O Ulisses ele vem representando o Hackerspace, que é o Calango Hacker Club. O Calango é um grupo de pessoas que se encontram para trocar conhecimentos e experiências, sediado em Brasília, Distrito Federal, e o grupo do Telegram deles possui mais de 500 membros. Essa fera aí, bicho. Eu quero adicionar 200 bots. Eu quero adicionar aqui um fato curioso, né? Que eu e o Ulisses nos conhecemos quando tudo era mato, né? Na verdade, era um fórum de internet. Dói até as costas de quando o smartphone usava Symbian. Quando o smartphone usava Symbian era o queridinho do momento, né? No caso. E aí tem um fato, eu estava começando na área de TI e o Ulisses já tinha uma jornada pela frente. Então, posso até dizer assim, que hoje eu estou aqui com o meu primeiro mentor em TI, praticamente, entrevistando ele, certo? A pessoa quase morre, mas é a verdade. É a verdade das verdades. Não se sinta tímido. Então, vamos lá. Vamos começar essa situação aqui. Hoje a gente vai falar sobre filantropia digital. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal, afinal estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e afiliados. Todas as nossas afiliadas. Todas as nossas afiliadas. Como é a primeira palestra da noite, explica um pouco o que é o Calango, o que é esse tal desse Hackerspace, nunca ouvi falar, que raios é isso? What the hell is that? Bom, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Hackerspace, assim, você quer que eu fale Hackerspace ou especificamente do Calango? Fala um pouco sobre o que é o Hackerspace e depois você fala um pouco do que é o Calango, pessoal. Hackerspace é um lugar para troca de conhecimentos, e ao contrário do que muita gente pensa, não são conhecimentos específicos de TI. Então, você pode ter um hackerspace, sei lá, de biólogos, de geneticistas, de médicos, enfim, mas criou-se essa cultura do hackerspace, que é um espaço físico ou não, pode ser um fórum, pode ser um grupo na internet, para você trocar informações, né, conhecimentos que as pessoas precisem e pessoas que tenham. Então, geralmente, quem tem conhecimento e quem tem muito conhecimento gosta de ensinar. E gosta de ensinar quem quer aprender. Então, essa sinergia, ela rola muito bem nesses espaços. E o Calango Hacker Club é o espaço para isso, né? Um dos espaços para isso aqui em Brasília. Ele existe desde 2014. Ele funcionava numa sede provisória cedida pelo governo, e depois a gente teve uma sede própria, que era o Calango 2.0. Ficou 4 anos lá, e aí... mais ou menos 4 anos, e aí agora a gente está indo para um outro endereço aqui, mais estratégico.
Não Agora, é mais, não é mais aquele que eu fui? Já tive a oportunidade de ir, né? No carro. aquele lá era o 2.0, agora tem o Era o 3. 2.0? Temos metrô agora. Temos! Uau! Temos metrô. Porque Brasília é assim, né? Ele gasta 20 anos para andar 2 quilômetros. Então é mais fácil você mudar de endereço do que o metrô chegar na sua casa. Uau! Então agora vamos entrar no nosso assunto, né? Vamos falar sobre o que é essa filantropia digital, quem que é essa tal dessa filantropia digital. Então conta um pouco para a gente, assim, como que você teve interesse, né, sobre esse assunto, o que deu esse gatilho aí, essa trigger de falar, poxa, tá aí um negócio bacana. Isso é porque você é um filantropo, não no melhor estilo. Tony Você Stark. é o melhor estilo Tony Stark. Tem uma trajetória, assim. Eu comecei a ter contato, na verdade, quando eu comecei a ter contato com outras realidades que não eram a minha. Então, assim, infelizmente, morando no Brasil, eu sou homem, hétero, branco, não precisamos entrar em detalhes sobre, né, o quanto que isso me catapulta injustamente na fila dos benefícios ou de conquistas, mas vamos lá. E aí eu comecei a ter contato com outras realidades. Então, gente que não tinha acesso à educação, gente que não tinha acesso a saneamento básico, coisas que para mim eram normais. Então, como assim alguém não tem água encanada em casa? Como assim alguém não tem esgoto? Como é que o Estado chega num lugar e não chega no outro? Falei, não, peraí, vamos dar uma olhada nisso. E foi muito recente, digo assim, foi, sei lá, coisa de 10 anos para cá que eu comecei a ter mais contato. Eu tive ali um contato inicial com um documentário, que era o Quem Se Importa, e ele fala sobre projetos sociais, organizações do terceiro setor, organizações de sociedade civil, que fazem esse braço ágil que o Estado não chega. Então, às vezes é uma demanda da sociedade, né, de uma comunidade, de um bairro, que se você espera o Estado ter lei, ter orçamento, ter edital, ter concorrência, tá, beleza, daqui 50 anos talvez você tenha, né? Conhecemos o Estado e ele não é ágil. Aí, comecei a ter contato com isso, comecei a ter contato com outras realidades, vi o quanto que eu tinha privilégio, e aí você tem uma noção, cara, eu tenho tanto, eu recebi tanto, eu tenho tanta facilidade de acesso e tive facilidade de acesso, poxa, eu podia dar uma mão para a galera que não tem, né? Não me custa. Seja conhecimento, seja dinheiro, seja contato, seja networking, seja equipamentos, o que for, recurso, né? Tem um colega nosso no Calambre que ele fala muito sobre recurso. Então, peças paradas são recursos. Às vezes, um motor de uma impressora pode virar um motor de uma impressora 3D. Então, é um recurso que você está ali aproveitando. E foi assim. E nesse gatilho, passei pelo Rotary, Clube Rotary, né, Rotary International. Interessante. Só para vocês terem uma ideia, lá eles têm um plano de atrair jovens, né? Então, porque ele tem que renovar e tal. Jovens, leia-se pessoas com menos de 40 anos. Você imagina o que é o desvio padrão do grupo. Meu Deus. Não, é sério? Menos de sério, 40? eu tô falando sério, Gente, eu me senti membros muito novos, jovem agora. membros novos, membros com menos de 40 anos. Nossa, gente. Aí, para quem não conhece, o Rotary ele tem 1.350.000 membros, são 35 mil clubes ao redor do planeta, estão em praticamente todos os países, só não tem em 3 por conta de guerra, umas tretas mais cabulosas assim, mas tipo, você tem 190, quase 200, 3 você não tá ótimo. O Bill Gates, ele é um dos apoiadores, um dos maiores financiadores, ele prefere investir no Rotary, porque o Rotary tem uma controladoria, uma auditoria mais eficiente do que muitos governos. Uhum. Então, a forma de accountability, né, de compliance lá, de verificação das contas,
ela é mais estruturada no Rotary do que em muitos países constituídos. O Rotary ele começou em 1905, então está completando ali 116, se eu não sou ruim de matemática. Eu acho que é. 105, põe aí, 2021 menos 105 e é isso aí. Põe o meme da Nazaré aí, vamos embora. E vamos embora. Aí passei pelo Rotary, passei por vários projetos sociais aqui em Brasília. Na Estrutural aqui a gente tem um bairro de periferia que surgiu a partir do lixão, que foi criado aqui em Brasília, que inclusive é um dos maiores lixões da América Latina. Ele tinha uma área gigantesca, assim, quem quiser procurar no Google Maps, tem lá Vila Estrutural. É uma área ali, tranquilamente, é um bairro por si só de lixo. E aí comecei a fazer participar de projetos nessa linha, e o que eu comecei a perceber é que tem muito discurso, muito projeto, muito nome, muita placa, e o usuário final, né, seria o cliente do projeto social. Beneficiário, né? O beneficiário fica ali na mesma, roda 2 anos, vira projeto de doutorado de alguém, vira uma tese de mestrado de um outro. O cara terminou o doutorado dele, foi para a Alemanha, um abraço. Sabe? Faz um doutorado sobre microfinanças, faz um mestrado sobre alguma característica social ali, né, socioeconômica daquele território, e pega o beco. E o problema real você não corrige. Então, gestão financeira, formas de organizar dinheiro, formas de organizar recurso. Tem um projeto muito bom de banco social lá em Fortaleza, chamado Banco Palmas. Foi um dos primeiros bancos sociais aqui no Brasil. Que o que ele percebeu? Cara, eu tenho aqui, sei lá, 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas no bairro. Estou dando um exemplo, não são 100 mil pessoas. Todo mundo é pobre. Então, a gente não tem as coisas. Mas todo mundo tem salário. Para onde vai esse dinheiro? Aí o cara vai comprar no Carrefour, o cara vai comprar no... Pode falar marca aqui? Foi mal. Pode. Tá. Pode. Aí vai comprar no... Nesse momento, a gente está independente, o budget é apenas dos founders, fazemos isso para dar liberdade às nossas pessoas. Show de bola. Então, vai lá no mercado grande. Vai comprar no mercado grande. Só não pode xingar o coleguinha. Tá já. Vai fazer compra no mercado grande, que é multinacional, que repassa os lucros para a sede internacional, mas não compra do José, não compra do Manuel, que vai lá ele mesmo no atacadão e tem uma vendinha no lado. E ele começou a fazer isso. Ele começou a apontar o foco de consumo dentro do bairro. E aí começou a gerar riqueza no próprio bairro. Caramba! Hoje ele tem internet sem fio no bairro, tem um Palma Labs, que é um laboratório de inovação tecnológica dentro do bairro Palmares, lá em Fortaleza. É um projeto bem bacana, assim, o Joaquim... Cara, não vou lembrar o nome dele, mas é o Joaquim do Banco Palmas de Fortaleza, é fácil de achar. Inclusive, o Banco Palmas, em 2013, ele foi reconhecido pelo Banco Central como um banco. Então, ele é um banco. Uma instituição financeira mesmo. É uma instituição financeira. Caramba! E hoje, no Brasil, você tem 131 ou 136 bancos sociais. Eu não tenho esse número de cabeça certinho. Mas você tem lá Mumbuca, você tem Conquista, você tem... Cara, qual que é o outro? Bom, você tem vários bancos e eles têm moedas locais. Por que moedas locais? Para justamente forçar essa interação e essa sinergia entre os comerciantes. Então, o público consome no território para o território manter a grana. Isso é muito louco. Explodiu a minha cabeça, assim, de uma forma que eu fiquei pensando... se você... Vou pegar só um exemplo, a Vila Estrutural, que é o lixão, aqui de Brasília. Se eu errar algum número, você me perdoe, mas é mais ou menos isso. Não, vamos embora. Pessoas. A renda per capita aqui, desse pessoal, desse território, fica mais ou menos entre R$350 per capita. Cada residência, mais ou menos uns R$1.300, R$1.500.
Fazendo uma média, você consegue ali uns 25 milhões por mês. Então, tem 25 milhões de reais entrando ali de alguma forma, seja por reciclável, seja porque o cara é recepcionista, seja porque ele é diarista, seja porque a pessoa faz faxina. Então, tem dinheiro ali. O que a gente tem que fazer é não deixar esse dinheiro ir embora daquele território. Então, ele vai consumir na mercearia, ele vai cortar o cabelo no salão de lá, ele vai fazer aquela economia girar. Fazendo isso, todo mundo melhora. Porque os 100 reais que o cara recebe, ele circula na mão de 5 pessoas dentro do mesmo território. Todo mundo se beneficia daquele serviço. Uma curiosidade, acredito que não seja uma curiosidade só minha, mas também das pessoas que estão assistindo a gente. Né? Uhum. Qual seria a grande diferença entre um banco tradicional, né, desses que a gente está acostumado, né, o banco laranja, o banco vermelho, o banco roxo, né, para o banco social. Banco preto e tal. Banco preto. Para fazer uma analogia mais clara, é como você comparar um banco internacional daquela categoria private, que assim, para você entrar, você tem que ter $1 milhão em saldo. É basicamente o seu banco, né? Você compra um banco para você. Então, sim, pensa que os bancos tradicionais que a gente tem no Brasil são private banks internacionais, que você consegue abrir e tem agência no planeta todo. Certo. E aí você tem o Banco Nacional, um Banco Brasil. A proporção é mais ou menos a mesma. Então, o Banco Social, ele vai focar no território onde ele foi constituído. Então, o foco dele na moeda local, você consegue comprar nos comerciantes com a moeda local, não necessariamente real. E quando você precisa comprar alguma coisa que não esteja nessa rede, você faz o câmbio. Da mesma forma como você precisa fazer o câmbio quando você está, sei lá, na Alemanha, né? Você está na Áustria, você vai com a nota de 100 reais. Fala, beleza, vamos jogar banco imobiliário? Troca lá e traz o meu, traz esse aqui, ó. Esse aqui eu aceito. Eu quero esse. Exatamente. Sim. A vantagem do Brasil é que os bancos sociais, eles fazem câmbio entre si. Já tem aplicativo, você baixa na App Store lá, já tem o banco comunitário, você cadastra seu banco com telefone, bota assim. Inclusive, para fazer a carga, você pode fazer com boleto. Então, você gera de carga, paga na lotérica, já tem lá, pode pagar. Tem até cartão de débito já com chip. Isso é muito legal. Eu adorei essa questão que você trouxe para a gente do banco. Vamos falar um pouco sobre os projetos, né? A gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Falando sobre os projetos. Eu cheguei até a dar uma olhada. E o primeiro que eu gostaria de falar é o Kiva. É Kiva? Kiva.org. Eu achei interessante, eu acessei o site, dei uma olhada, e tem uma parte bem grande, né, que diz embaixo, it's a loan, not a donation. Então, assim, é um empréstimo e não uma doação. Né? Então, conta um pouco pra gente como que funciona o Kiva. O Kiva, ele é uma plataforma quase peer-to-peer, né, de ponto a ponto, de empréstimo. A ideia começou, no início deles, eles pensaram o seguinte, cara, eu tenho gente muito rica em países ricos. Cara, Luxemburgo, Catar, você tem uma renda média per capita de $150 mil por ano. Cara, você compra um mundo no Paquistão. Sabe, você compra um bairro em Angola, você compra uma fazenda no Malawi. Cara, como é que eu faço para juntar essa galera, né? Ligar esses pontos? Aí eles criaram essa plataforma, o Kiva. Qual que é a ideia? Você se cadastra, né, como doador ou como tomador, e aí o tomador, eles têm um filtro de quais países prioritários podem fazer parte da plataforma. Por quê? Você se cadastrar doador, eu sou aqui da Áustria, eu moro em Viena, eu preciso de 300 euros para comprar um videogame. Passa amanhã, brother. Eu tenho um custo fixo, sei lá, eu tenho um pessoal que não tem água. Entendeu? O cara não quer jogar Call of Duty, ele não tem água, ele não tem comida. Prioridades. Outras prioridades.
Então, você tem um galão de 50 litros, custa mais ou menos 3 euros. E aí o cara paga 9 euros numa cerveja belga. Né? Prioridades. Cada um. E aí eles pensaram isso. Cara, eu vou fazer uma plataforma que vai ligar essa galera com microcrédito. Então, inicialmente, os créditos não podiam passar de $25. Era o teto. Então, você limitava, você tirava da plataforma os interesseiros, que geralmente $5 não vão fazer a menor diferença para eles, e facilitava para a galera que tinha grana. Cara, $25 é o troco do pão, sabe? É o que rendeu da roupa que eu vendi que tinha 10 anos de idade. No início estava melhor. Hoje você já consegue submeter projetos mais caros. E aí tá dando uma zoada na proposta, no meu ponto de vista. Eu acho que tinha que ter limitado mesmo o valor para você afastar a gente interesseira, né? Gente que mora em países mais desenvolvidos, e está usando essa rede para poder captar recurso indevidamente, do meu ponto de vista. Eu acho que tinha que ter mantido o teto. Mas basicamente é isso. Se você faz crédito, você seleciona a pessoa pela área. Então, se é agricultura, educação, se é homem, se é mulher, qual país que você quer investir, que você quer emprestar. Tem uma conta PayPal e tchau, tá feito. Então, pessoal, se tivermos aí os nossos filantropos playboys que quiserem investir, fica aí a dica, a nossa primeira dica, né? O Kiva.org, atualmente eles possuem pessoas, né, captando recursos em mais de 100 países, certo? Mais de 100. Em 2020, como teve a pandemia e deu uma enxugada na galera, sim, foram 63 ou 65. Mas já é muita coisa. já é bastante coisa. Doadores, acho que são 500 mil pessoas que receberam doações. Então, você tem um volume considerável. Bom, pessoal, quem quiser colocar perguntas aí no chat, pode se envolver aqui no nosso bate-papo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, não só sobre a questão da filantropia digital, mas também sobre hackerspaces, estamos aqui abertos à discussão. Aí, beleza. Passando para o próximo, que a gente conversou, que foi sobre o Gapminder. Eu acessei e você fica chocado, positiva ou negativamente, porque às vezes acontece de você achar que uma situação era muito ruim e, na verdade, do ponto de vista do próprio site, de acordo com as métricas que ele usa da Unesco, enfim, são sites, são fontes super confiáveis, você fala, uau. Eu achei interessante até alguns vieses, né, que ele coloca, por exemplo. Sim. Você tende a achar que X indicador aumentou porque isso deixou de ser um tabu e as pessoas falam mais sobre isso. Aí você fala, meu Deus, é verdade. Então eu achei o Gapminder muito legal. Ele tem uma coletânea de testes para você saber o quanto você conhece sobre a realidade do planeta. Eu acho isso muito, muito massa, assim. Tanto para você formular pensamentos, né, principalmente quem é da área social, para você formular pensamentos, você pensar projetos, você efetivamente ver qual é o problema, ou quais são os problemas, e atacar o problema real, não um problema que as pessoas acham que existe. É verdade. Né? Igual a gente vê no mundo startupeiro, que eu odeio, né? O povo lá que é CEO, CTO, CFO, você pede para fazer um razonete, não sai. É difícil. Mas enfim. Já começamos com críticas. Star CTF sempre polêmico. Então, tem umas questões aí. Mas, enfim. Aí, puxa a pauta aí de novo. Gapminder. Visões de mundo, exato. Então, lá você tem vários testes sobre a realidade. Então,
crescimento de população, crescimento de vacina, acesso à educação, tempo de educação por gênero ou não, por país, nível de pobreza, nível de bem-estar social, quais países e quantos países têm sistemas de previdência social, né? Um dado que é muito legal. Dos 195 países, 183 têm previdência social, algum nível de previdência social. Interessante. Então, geralmente você não pensa, e quando você pensa, você acha, sei lá, 10%, 5%. Não, tem muito. Tem muito. Então, isso que eu achei muito interessante, né? Eu olhei a parte de female bosses, né? São as chefes mulheres. Então, apareceu uma pergunta assim para mim: quantos por cento no mundo, né, de mulheres são CEOs? Aí eu escolhi 5% e na verdade eram 20%. Ele falou: em que mundo que você está vivendo? Ele joga umas pegadinhas dessa. Você tá pensando com a cabeça de 20 anos atrás. Ele falou: em que mundo? Então eu achei maravilhoso, porque ele fala: em que mundo que você está vivendo, né? Apesar de ainda termos uma grande disparidade de gênero, né? E isso a gente está falando. Sinal que tá melhorando, né? Sinal que tá melhorando. Isso que a gente está falando de CEOs, não só de tecnologia, né? A gente não fez esse recorte, né? A gente fez isso analisando a plataforma faz isso analisando de uma forma mais geral. Mas mesmo assim, achei muito interessante. Sim. Nossa, de acesso a saneamento, educação, saneamento, renda. Né? Eu olhei assim, eu falei, gente, a gente tem uma lá de desastres naturais. Quantas pessoas morreram por desastres naturais nos últimos X anos? Aí tá lá, já diminuiu pela metade. Porque você tem um sistema de monitoramento, né? Sim. Então você consegue tirar as pessoas antes de dar ruim, né? Ou então, se der ruim, o prédio não cai, ele chacoalha. Então, o máximo que você tem um enjoo, você não morre, né? Eu acho uma troca justa. Né? Eu acho, um banho ali tá tudo certo. Bacana. Dá um banho ali, toma um chá, entendeu? Você já fica tranquilo. O Kleber concordou com você, né, sobre a questão dos startupeiros. Ele disse: errado não está, né? Eu digo verdade. Trago verdades. A Dani colocou um dado aqui, mas se formos falar de startups, as com founders mulheres são apenas 4,71%. Eita, mais verdades. Aqui trabalhamos com dados e verdades. E tem uma outra verdade muito cruel, só fazendo um parênteses dentro do parênteses desse negócio de startup. Várias startups que começam lideradas por mulheres são barradas em bancadas e são orientadas a colocar algum homem como pitcheiro, o cara do pitch, porque senão não tem credibilidade. E acontece, assim, eu não estou falando de pode ser que aconteça, acontece e não é raro. Então, assim, a pessoa vem lá, raro, mas acontece muito. Tem, mas acabou, né? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Então, assim, você olha o currículo da pessoa, cara, sei lá, 15 anos na área, trocentos títulos, tem experiência, tem titulação, então você junta prática e teoria muito bem. Não, mas se for mulher, aí a mulher, não sei o quê. Eu falo, velho, a mulher sabe. Qual é? O problema, Anjo. Enfim. Era para ser um bate-papo, virou praticamente uma denúncia. Eu amo esse evento, gente. Voltemos à filantropia. Só fazendo apontamento do Gapminder. O Gapminder ele tem um guarda-chuva de ferramentas, que é o Gapminder Tools. Lá você tem o $1 Street, que é um infográfico interativo das realidades com base na renda de mais de 200 países, mais de 180 países. Então, você pode ver como é o banheiro de alguém que mora na Guiné-Bissau. Eu vi isso. E aí ele tem a réguazinha ali, você consegue ajustar, tipo, como é que é a escova de dente dessa pessoa? Como é que é a pasta de dente? Onde é que ela dorme? Como é que o banheiro, a casa, carro, se tem telhado? Cara, tem gente lá que escova o dente com areia, porque não tem dinheiro para comprar pasta de dente.
E tem gente que não tem nem a pasta de dente. Nem a pasta de dente. Então, eu achei... É interessante. Assim, você sai um pouco da bolha, né? Bastante. Você passa a ver que a sua realidade não é tão padrão, assim, né? Como você disse lá no começo, né? Você começa a ter contato com essa realidade. Vou também acrescentar aqui a discussão, uma experiência aí já mais indo, né, até o local. Só acho que, se eu não me engano, isso deve fazer uns 4 anos, mais ou menos. Uhum. Eu fui convidada pela empresa que eu trabalhava para dar aula em um projeto em uma área de periferia aqui em São Paulo, e eu fui dar uma aula de informática para os adolescentes. Então, eu peguei um computador mais antigo que tinha lá na nossa área, levei, desmontei, mostrei para eles as peças, expliquei o que fazia cada uma. Eles adoraram e tudo mais. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente também começou a conversar. Tipo, muitos deles não tinham nunca visto um computador. E isso não faz tanto tempo assim, não, gente. Era o quê? Foi anteontem. Foi anteontem, era 2016, acho. 2016, 2017, não passa de 2017. Então, em 2017, você vê um adolescente falando que até aquele momento, até ele entrar no projeto, né, ele nunca tinha visto um computador e não fazia nem ideia de como funcionava um computador, né, até onde você, já colocando mais calor aqui na discussão, os nativos digitais. Fica meio difícil você ser um nativo digital se você nunca viu um computador. Eu não quero ser nativo digital, não. Eu quero ter saneamento. Eu quero ser nativo saneamento. Eu prefiro. Eu queria ser nativo com 3 refeições por dia só. Já estava ótimo. Já estava bom. Já estava bom. Né? Tem uma história engraçada. Pode continuar. Foi bom. Em 2007 teve um caso engraçado. Foi um parlamentar na minha faculdade fazer uma explanação lá. E aí ele foi falando, e o discurso dele estava muito nessa de nativos digitais, e o mundo agora é assim, é assado, e todo mundo faz tal coisa, e todo mundo tem telefone. 2007. 2007. E blá, 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 blá. Falou, não, eu queria pedir a palavra um pouquinho. Tá. Aí eu falei, cara, você tá aí falando de todo mundo. Hoje a gente tem, na época, acho que tinham 7 bilhões alguma coisa de habitantes no planeta. Você tinha 2 bilhões de pessoas que não sabiam o que era um telefone. Não é assim, eu não tenho acesso, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que é, não sei do que se trata. Aí você quer falar para mim que com 20% das pessoas não sabendo o que é uma tecnologia, todo mundo é digital? Todo mundo é nativo? Lógico que não. Você não ter que sair da sua casa porque tem tiro, você já está à frente de muita gente. E pode ser tanto guerra civil, guerra, né, entre países, ou uma situação igual o Rio de Janeiro, por exemplo, tem. Sim. Que você tem as áreas muito próximas ali. Você tem o morro e o asfalto, ele tem ali 1,5 km, 2 no máximo. Você tem fuzil. Bem tranquilo. Então, não é à toa que tem um mapa lá onde tem tiro, né? Sim, tem o aplicativo, né? Você tá tendo tiroteio. Olha pra isso, velho. Olha isso. Fala onde tem tiroteio. Olha isso. Quando eu vi, assim, o acesso também à tecnologia, né? Já que a gente está aqui falando sobre tecnologia, ele começa a trazer também essas outras realidades que eu não gosto nem de chamar de paralelas, porque não é realidade paralela. Afinal, a gente está todo mundo na mesma dimensão, né? Então, assim, é a realidade que pode estar, às vezes, na rua de baixo da sua casa, no bairro vizinho, e você não sabe porque você está dentro da sua bolha, por exemplo. Exatamente. Furar as bolhas e, assim, você percebe que muitos discursos de ódio e preconceituosos são baseados, né, são embasados em realidades alternativas, em realidades encapsuladas. Ou seja, o cara nunca saiu daquela realidade, né?
todo mundo que ele conhece é daquele nível para cima, daquele Sim. poder aquisitivo para cima. Então, para ele, o mundo é perfeito. É pra aquilo. todo mundo tem carro, qualquer pessoa tem carro, enfim. Continuando falando sobre os projetos, depois dessa explanação, dessa explanação, mas assim, eu sou muito suspeita, eu adoro falar sobre isso também. Acho que é um tópico importante, né? Uhum. Somos todos hackers, né? Então, isso também não deixa de ser uma forma de hackear, né? Vamos hackear as nossas bolhas. Vamos falar sobre o IDES. Então, o IDES, ele é o Instituto de Desenvolvimento para o Investimento Social, se não me falha a memória. Que eu gravo a sigla e depois eu esqueço tudo. É um inferno. É igual o RAID. Você tá lá, RAID é RAID. A Random Array... Vambora. Né? SCSI é SCSI e é SCSI. SCSI. E tá ótimo. O IDES, ele tem que a gente chama de advocacy, né, que é uma proposta de defesa dentro do regramento do Brasil, né, das leis brasileiras, para permitir a constituição de fundos de investimento social, fundos geridos de uma forma correta também. Então, dando um exemplo prático, você tem lá os ex-alunos da USP, por exemplo, os ex-alunos de Direito da USP. Dificilmente ele vai estar numa situação ruim. Assim, se você pegar o desvio padrão, geralmente eles ocupam posições ali de destaque. E, por tabela, tem uma grana sobrando ali, né, para poder investir. Os ex-alunos podem constituir um fundo de ex-alunos da USP e financiar projetos, mestrados, doutorados, ou até ensino básico, com essa grana que a galera deposita lá. Então, é um fundo social privado. E aí o IDES, ele briga muito para que tenha um regramento, né, uma segurança legal, jurídica no Brasil, para que esse tipo de fundo tenha espaço. Muito bom. E ele tem esse link, descubra sua causa. Sim. Você faz um teste lá e aí ele te encaminha quais são as causas existentes que tem mais a ver com o seu perfil. É bem legal. Isso eu achei muito interessante, porque às vezes, tipo, beleza, eu quero ajudar, mas eu só tenho um pouquinho. Qual que é a urgência, né? É difícil, por exemplo, principalmente assim, pra gente, pra galera que tá aqui, eu falei, a menos que tenha algum Tony Stark assistindo a gente, nunca sabemos. Fica difícil, sim. Às vezes você quer ajudar, mas não sabe onde, não sabe como, o que eu faço, aonde eu vou, socorro, alguém me ajuda. Então, é bom você ter esse guide, falar, não, eu tenho um fit com essa causa, então vamos ajudar. Você tem hoje a Agenda 2030 da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, você tem 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 frentes para você melhorar as realidades, né, individuais de cada um e no final coletivo. Só que pouca gente sabe que essas 17 caixinhas, né, esses 17 objetivos, eles se desmembram em 232 indicadores. Então você tem mais camadas para poder ajustar e saber o que está errado naquela situação e como que você pode melhorar. Tem no Brasil tem um portal sobre os ODS. Eu vou copiar aqui só para não perder. Desculpa. Que ele dá um mapa da situação, um mapa situacional dos ODS dentro do Brasil. E você tem vários recortes, ODS por município, então como é que aquele município está, quais os ODS ele é referência, quais ODS ele não é referência, então qual que ele precisa de ajuda, e aí se for na sua cidade, eu sou de engenharia, tem aqui projetos, cara, eu vou lá fazer um projeto, né, eu sou engenheiro ambiental, posso
ceder a minha mão de obra construindo um projeto que vai ser aplicado para uma obra, por exemplo. Então, sempre tem um jeito de ajudar o próximo. Sempre tem um jeito de ajudar o próximo. Sensacional. E assim, dinheiro não é o mais importante. Que fique bem claro. Ô, produção, como que a gente tá de tempo? Porque se deixar, a gente vai virar a noite aqui, porque o tema é top demais, mano. É sensacional. Não, acho errado. Não vou me encerrar, não. Mentira. É fake news isso aí. Não, mentira. Então, Ulisses, deixa o último recado pro pessoal, né? Se você, para conhecer o Calango, para conhecer os projetos. Tá, eu postei hoje alguns links lá no meu LinkedIn desses projetos aí. Os bastidores são os melhores. Desses projetos aí. E aí, quem quiser, só ir lá no meu LinkedIn, tem lá no histórico lá o IDES, o Gapminder e tal. E deixar uma reflexão aqui sobre a questão do 1%. Né? Ser parte do 1%, não sei o que, parará. Eu sei que isso tem uma chamada muito, às vezes bate muita soberba, né, a galera, isso aqui. E aí, se você ganha 5 mil reais líquidos hoje, você já faz parte de 1% mais rico do planeta, que tem quase 8 bilhões de pessoas. Só isso. Silêncio é ensurdecedor. Uau. Gente, já acabou a live, tá? Durmam com Deus. Durmam com Deus. Durmam com os anjinhos. É isso. Gente, Ulisses, bom, adorei ter você aqui com a gente. Foi sensacional. Foi do jeito que eu imaginei. Foi melhor do que eu imaginei, na verdade. Então, é um tema super legal. Então, assim, galera, continuem essa discussão com seus coleguinhas, levem essa discussão para outras bolhas, para outros lugares, né? Esse é um papo que não pode terminar por aqui, né? Continuem espalhando a palavra. Sigam o Ulisses nas redes sociais, LinkedIn. Manda mensagem, LinkedIn. Ulisses Atanásio, tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, quero agradecer muito, obrigado mesmo por ter colado aí com a gente, trazendo. Mandem palminhas virtuais pro Ulisses. E só antes de terminar, a Dani colocou aqui uma última footnote pra gente. Tem um site legal, que esqueci agora, mas tem uma calculadora de carbono, onde você visualiza, de acordo com o seu estilo de vida, o seu impacto pessoal. Tem, eu não lembro de cabeça o link. Tem essa calculadora de carbono e tem uma outra calculadora tenebrosa também, que é quantos escravos trabalham para você, mas essa eu não vou. Vocês têm que dormir. É com esse papo super gostoso. É com esse papo super gostoso. Fica para próxima. A gente encerra. Eu não tô aguentando. Mentira. Ai, meu Deus. Vai tomar uma água. A realidade. Gente, com esse papo super gostoso que a gente encerra, né? Ulisses, obrigado mesmo por ter colado aqui com a gente. Galera do Calango, adoro vocês. Assim que isso tudo passar, eu vou visitar o 3.0. 3.0 agora, né? 3.0. Já quero conhecer o 3.0, quero muito estar com vocês. Ulisses, obrigado mesmo. Não só por esse momento, né? Mas por tudo, né? Todas as nossas conversas, todos os toques, né? E é isso. Obrigado mesmo e até uma próxima. Valeu.